Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado, o Vila tem uma decisão. Vila Nova e Cuiabá se enfrentam na Arena Pantanal e um deles chegará à final da Copa Verde de 2024 para enfrentar a equipe do Paysandu. No jogo da ida em Goiânia, a equipe colorada fez 2-0 no placar e por isso hoje pode perder por até um gol de diferença, que ainda estará classificada. Se perder por 2 gols, a decisão vai para os pênaltis, e se o Cuiabá ganhar por 3 ou mais gols, aí a equipe mato-grossense é quem chega à final da Copa Verde. Neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo deste confronto. Vamos falar do retrospecto, vamos falar das prováveis escalações, da arbitragem e taticamente, tecnicamente, o que é que a gente pode esperar deste jogo lá em Cuiabá. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, venha fortalecer essa comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Se você quiser colaborar um pouco mais com o projeto, seja membro do canal. Com apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda o nosso canal a decolar, você ajuda o nosso canal a se fortalecer dentro da mídia goiana. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A loja física fica ali ao lado do Centro Comunitário do Jardim Balneário Meia Ponte. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, no WhatsApp 99402 7562. Vamos aos dados do jogo primeiro, depois a gente parte para a parte analítica, começando pelo retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 12 jogos na história. O Vila tem vantagem: 6 vitórias coloradas, 2 vitórias do Dourado e 4 empates. A equipe goiana fez 16 gols, enquanto os mato-grossenses marcaram 7 gols. Então já é um jogo de bom histórico, Esse já será o 13º jogo entre os dois times. A arbitragem para hoje toda do Distrito Federal. Maguelson Lima Barbosa, o árbitro, Lerri Souza Silva e Daniel Henrique Andrade, os assistentes desse jogo lá na Arena Pantanal. Agora vamos falar das escalações, os prováveis times de Vila e Cuiabá para esse duelo de logo mais. Lembrando que o Vila Nova não pode contar com nenhum dos jogadores que foram contratados na última janela, ou seja, 13 jogadores já estão arriscados. Igor Henrique, só para citar alguns exemplos, Igor Henrique, Cristiano, o James, o zagueiro, o Elias, o Rafael, o Fábio, os laterais, toda essa turma que chegou agora para a Série B não pode jogar pela Copa Verde. E o atacante Fernandão, com uma lesão, também está fora. Então o Vila muito desfalcado em relação ao time, ao elenco que conta para a Série B, visando esse jogo da Copa Verde na cidade de Cuiabá contra o Cuiabá. Mesmo assim, vamos aqui ao provável Vila, que o técnico Márcio Fernandes deve mandar a campo. Aí eu disponibilizei o time aí num 4-3-3, Claro que ele pode aparecer com uma formação diferente, mas diante do que restou para ele, o time deve ser basicamente esse: o Denis no gol, João Vitor na direita, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric formando a defesa, Ralf, Bruno Matias os dois volantes, o Naninho o meia, lá no ataque, Juan Christian por um lado, o Alisson pelo outro e o Henrique Almeida jogando mais centralizado. O Vila deve ser esse para enfrentar a equipe do Cuiabá. O Cuiabá, por sua vez, tem alguns desfalques, visando esse jogo contra o Vila Nova. E desfalques importantes, mas não é uma questão de colocar time reserva, porque tem alguns jogadores que não têm condições de fazer esse jogo pelo Cuiabá no time do técnico Petit.
O Cuiabá que venceu no meio de semana a equipe do Metropolitanos pela Copa Sul-Americana, né, quebrando uma longa sequência sem vitórias na temporada. Mas o volante Felipe Augusto está fora, o Max também está fora, o meio, o zagueiro Alain Imperiu também está fora, e para mim o principal desfalque, aquele que faz mais falta a esse time do Cuiabá, é o Derek Lacerda, né, jogador que deu muito trabalho ao Goiás na Serrinha no jogo pela Copa do Brasil, um atacante que poderia trazer muitos problemas para o Vila. Sem esse pessoal, a equipe do Cuiabá deve ir a campo com a seguinte formação: goleiro Walter, Matheus Alexandre na direita, bom lateral, Marlon e Bruno Alves, uma zaga experiente, né, com Riquelme na esquerda, um trio ali de meio-campistas interessante porque são todos originalmente volantes, mas todos eles sabem jogar. Lucas Mineiro, Fernando Sobral e o Denilson. Lá na frente, Jonathan Cafu e Cleison pelos lados, muita velocidade, né? E o atacante paraguai Zido Pita, o centroavante. Então esse é o time do técnico Petit para esse jogo contra a equipe do Vila Nova. Então nós temos um Vila muito desfalcado por questão de registro de jogadores, né? E temos um Cuiabá com alguns desfalques, mas que pela escalação demonstra interesse pela competição, né? Demonstra desejo de chegar à Série A. Com aqueles jogadores que o técnico pode contar, ele está optando pela força máxima. Então isso já dá amostras do que a gente pode esperar desse jogo lá na cidade de Cuiabá. O técnico Márcio Fernandes ele tem alguns desafios. Primeiro, é trabalhar com esse time muito diferente do que vem jogando. É claro que esse time jogou o Campeonato Goiano, jogou a partida de ida da Copa Verde, mas agora já fez aí 2 ou 3 jogos seguidos da Série B e volta a usar essa formação, né? Então é um time que já se conhece, mas que não tem jogado junto habitualmente. Esse pode ser um problema. Eu cito um problema porque lá contra o América, quando ele mexeu na formação, o time não respondeu bem. O Márcio fez mudanças na zaga, no meio campo, no ataque, e a resposta foi negativa. Tão negativa que o América venceu o Vila com autoridade. Então hoje ele volta a mexer no time também em todos os setores. O Vila tem aí novidades na defesa, tem novidades no meio campo e tem novidades no ataque. Então é outro time para enfrentar o Cuiabá. E isso pode ser um problema. Mas é um problema que também pode ocorrer com o Cuiabá, né, que também vem com um time novo para esse jogo. Algo que o Vila não teve em Belo Horizonte e que será fundamental para a equipe colorada sair classificada lá da Arena Pantanal nessa noite: estabilidade defensiva. O Vila precisa voltar a ser um time estável defensivamente. Será possível com esses jogadores que aí estão? Essa é uma incógnita, né? Porque até agora eles não deram uma resposta positiva, com exceção da chegada do Márcio. Quando o Márcio chega, ali nos 2 primeiros jogos, ele deu uma resposta muito interessante contra o 3 primeiros, né? Contra a Aparecidense e 2 jogos contra o Goiás. A Aparecidense pelo Campeonato Goiano e os 2 jogos contra o Goiás pela Copa Verde. Ali a resposta defensiva foi boa. Depois o Vila não conseguiu mais ter esse bom desempenho defensivo. Foi mal na final contra o Atlético, apesar de não tomar gol, foi mal contra a equipe do Guarani, foi mal contra o Sport Recife, contra o Operário, uma atuação de razoável para boa, defensivamente falando, e fez a pior das atuações em termos defensivos contra a equipe do América. Então é algo que o Vila precisa encontrar. Até porque hoje, se a gente pegar pelo lado lógico, o Vila precisa muito mais da sua defesa do que do seu ataque para classificar. O Vila já tem a vantagem, tem um 2-0. Então, se a defesa tiver um desempenho muito bom, a tendência é que o Vila saia classificado. Então, esse é o aspecto para esse jogo, e é o que me causa preocupação também, é esse setor defensivo da equipe colorada. Eu imagino taticamente um Cuiabá propondo o jogo, se arriscando, e o Vila jogando de uma forma reativa. Se defensivamente o Vila pode garantir a classificação, no setor ofensivo o Vila pode facilitar a classificação, que seria encaixar um contra-ataque e conseguir sair na frente, por exemplo. Aí você aumentaria a vantagem para 3-0 e deixaria o Cuiabá numa situação extremamente difícil dentro da partida. Então é um jogo que vai exigir do Vila inteligência,
concentração muito grande e eficiência. É inteligente para entender os momentos do jogo, não ficar só se defendendo, ter uma capacidade de contra-atacar. O mental tem que estar muito forte, porque às vezes você pode começar o jogo e tomar um gol e aí entrar em parafuso. Tem que ter esse mental também. Tem que estar preparado para sair na frente, mas tem que estar preparado para sair atrás também. E o outro aspecto é a eficiência. Com um jogo onde o Cuiabá tende a jogar em cima do Vila, é natural que o Cuiabá deixe espaços. Então o Vila precisa aproveitar bem esses espaços, contra-atacar com qualidade, quando tiver uma oportunidade clara, definir, porque assim você acaba conseguindo encaminhar a classificação. Eu vejo o jogo da seguinte forma: vejo o Cuiabá favorito para o jogo e vejo o Vila favorito para a vaga. Mas como é que aconteceria isso, né? Porque eu penso que seria natural uma vitória do Cuiabá por 1-0, por 2-1, talvez até por 2-0, levar as decisões para os pênaltis. Mas a vantagem do Vila é muito boa, né, para sair classificado. Então, eu acho que o Vila tem um percentual de chances maior de sair classificado que o Cuiabá. Mas isso passa especificamente por uma boa partida. O Vila precisa fazer uma boa partida. O Vila precisa voltar a jogar com qualidade. Se fizer isso, a tendência é que saia classificado lá da Arena Pantanal. E você, torcedor colorado, o que você aguarda, o que você espera desse jogo de logo mais, que vai definir o finalista da Copa Verde de 2024? Quem é que vai enfrentar o Paysandu na final? Deixe aí o seu recado, deixe aí a sua mensagem, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Meu muito obrigado a todos vocês, um excelente jogo ao Vila, boa sorte, e depois da partida eu faço um outro vídeo com a minha análise do que foi o jogo entre Cuiabá e Vila Nova. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o like antes de sair, aquele abraço e até o nosso próximo encontro.